Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Cara, eu gosto muito do assunto, né, dos temas envolvendo ali conspirações e que envolvam guerras, né, ou envolve, né, manobras geopolíticas. Sempre tudo é muito manipulado, é muito distorcido. A gente não vê a realidade do que acontece. Porque a ideia é essa, o objetivo, o jogo é esse. Você não saber direito o que está acontecendo. A gente fala muito de guerras, né? A gente está vivenciando hoje uma guerra na Ucrânia. Tem uma série de fatores, né, e objetivos que ficam ocultos em meio à propaganda que fazem, né, que são os comunistas do mal invadindo, e os coitadinhos nazistas da Ucrânia se defendendo. Né, mas tem outros movimentos acontecendo. A gente tem movimentos como, por exemplo, no Sudão, que eu gravei um vídeo, tento publicar para vocês o mais breve, que está tendo uma guerra. É uma guerra civil, pelo controle do país. Militares e paramilitares, né, em disputa. Lógico que você não vai ver nada sobre essa guerra porque não é interessante, né, na publicidade. Mostrar um preto pobre, né, morrendo. Se for um branco de olho azul, aí é mais legal de colocar nas capas. E criar uma manchete bem distorcida, bem manipuladora para comover você. Um preto pobre que morre, cara, não faz importância. O Sudão fica na África, né? Então, imagina qual é o perfil da população local. A África foi sempre saqueada, né? Sempre sabotada pelos exploradores. Por que está tendo uma guerra no Sudão hoje? Vou adiantar para vocês. Talvez seja porque eles têm, né, a maior, né, ou melhor, a terceira maior reserva de petróleo da região, da África subsaariana. Petróleo, né? Petróleo sempre foi motivo de guerras, né, cara? O mundo já teve várias guerras, né? Vários motivos de guerra. Eles vão dizer para vocês que são aqueles motivos bonitos, clássicos, românticos, né, como liberdade. É uma guerra pela pátria, é uma guerra pela democracia, é uma guerra religiosa. Não, cara, é tudo controle de recursos. Algumas vezes até aliam outros interesses, como controle estratégico de defesa, ou controle de recursos através de negócios. Mas é tudo recurso, tudo se converte em poder. Então eu quero controlar determinado país, né, e vou provocar o que seja para assumir o controle daquele local, para botar a mão naquelas reservas, né, seja de um recurso mineral, um recurso de biodiversidade, ou só mão de obra. O mundo já participou de algumas guerras, né, já vivenciou algumas guerras, né, por ouro, por exemplo. A gente já brigou muito por ouro aqui. Já brigamos muito por terras. Né, teve várias guerras, vários conflitos por terras. Terras produtivas, né, que dão alimento para você ter mais soldados, para você ter mais poder. A gente já brigou muito, e até hoje existem guerras nesse momento acontecendo, por conta do petróleo. Olha o Sudão. Olha o que acontece em todo o Oriente Médio hoje. Olha o que aconteceu no Iraque, o que aconteceu na Síria. É tudo por controle de reservas de petróleo. Olha as vítimas dessas explorações, dessas guerras. Olha a Líbia. Olha o que aconteceu na Líbia, por intervenção norte-americana. Só porque eles não queriam vender suas reservas de petróleo em dólar para os americanos. Ou fortalecer a moeda americana. Teve um movimento chamado Primavera Árabe, que era para reconfigurar as lideranças locais daqueles países para ficar mais agradável para quem está explorando. Foi só isso, cara. Movimento totalmente financiado, manipulado, manobrado. Para trocar, para substituir os governantes momentâneos ali por outros mais interessantes. Por alguns fantoches, né, mais fiéis, mais leais. O mundo já brigou por escravos, cara. Hoje a gente chama de mão de obra trabalhadora, mas o mundo já brigou no passado por escravos. As nações que comandavam o mundo naquela determinada época brigavam pelo controle do negócio, né? O controle do mercado de escravos. Eram guerras em nome disso. E no futuro muito próximo a gente vai brigar, por exemplo, por água potável, né, e comida. Por isso que o Brasil às vezes fica sendo disputado, né, para ser aliado de Rússia, de China, de Estados Unidos, de europeus, porque o Brasil é o celeiro do mundo. O Brasil tem um potencial agrícola muito grande, né, que dá para suprir as necessidades de vários países, mesmo se eles estiverem em conflitos e em dificuldades. Então é interessante ser amigo do Brasil. Mas não ser aquele amigo, parceiro, aliado, não. É interessante ser o dono do Brasil, soberano do Brasil. É como os Estados Unidos tratam tanto o Brasil como a América Latina, na sua doutrina Monroe, onde eles viam que a América é para os americanos. Entenda-se que a América
É todo o continente americano sob o controle dos americanos, dos Estados Unidos. A política de governo, a política pública de governo dos caras. Não importa se entrou um republicano ou um democrata, seguem essa agenda. Cara, você tem que ficar muito, né, prestando atenção no que está acontecendo, nesses conflitos que ocorrem no mundo hoje. Não são por acaso, não são por aquelas motivações ou inspirações mais românticas. Aquilo serve para seduzir, às vezes, né, a massa que vai lutar mesmo no campo de batalha. Mas a real, o jogo de verdade, os interesses reais, é por quem manobrou todo o processo e por quem vai ficar com os espólios da guerra, com os espólios da crise, das intervenções, dos golpes de Estado. A briga é para ver quem fica com esses recursos, cara. Hoje a gente não briga por aqueles recursos mais tradicionais, como ouro, como petróleo, né, mas a gente briga por recursos minerais, né, específicos, utilizados aí na indústria tecnológica, que está sempre em desenvolvimento, e necessita cada vez mais, né, de ter acesso a esses minérios. Sabe o que está acontecendo hoje, por exemplo, no Congo? O Congo está em guerra civil. Por quê? Porque o Congo, né, ele é dono das maiores reservas de cobalto do mundo. Se eu não me engano, cara, são 90% das reservas de cobalto do mundo estão nas mãos do Congo. Né? Local ali é produtivo, o maior produtor, né, de cobalto do mundo. Cobalto é útil para a produção de baterias, para produção de dispositivos que façam funcionar celulares, carros, principalmente dispositivos eletrônicos de alto desempenho. É muito essencial. Aí, de repente, após descobrirem essas reservas de cobalto, né, de maneira explorável dentro do Congo, a China foi lá e, em acordos comerciais, comprou os direitos de exploração do cobalto dentro do Congo. Entre tantos outros recursos, acho que o principal alvo deles era o cobalto. Se você tem direito de exclusividade, né, para explorar esse minério, vai faltar em outro lugar, não vai? Tem 90% das reservas do mundo estão ali. Não é só a China que tem indústria de alta tecnologia. Aí, de repente, acontece uma guerra civil dentro do Congo. De repente, sem querer, coincidentemente? Não, cara. Lógico que os Estados Unidos estão brigando pelos seus interesses, vão financiar, né, movimentos revolucionários locais. Se não puderem invadir o Congo, né, numa guerra de fronteiras com outro país, dominado por eles vão criar uma instabilidade local para derrubar aquele governo e deixar de honrar aqueles compromissos com a China, por exemplo. E aí eles assumem a exploração do cobalto. Primeiro eles impedem a China de poder explorar. A ideia é essa. Está tendo uma guerra civil no Congo por conta do controle das reservas de cobalto. Sabe um outro item interessante para você observar? Né, é o lítio. O lítio é muito útil na indústria de alta tecnologia também, assim como o cobalto. O lítio ele pode ser usado também no desenvolvimento de baterias, dessas mais modernas, mais duradouras. E o lítio também é utilizado em outras indústrias, como a de lubrificantes, a de componentes de alto desempenho, né, e até a indústria farmacológica. Olha só, né, a versatilidade da utilização do lítio. Então ele é muito valioso no mundo hoje. Ocorre que as maiores reservas de lítio do mundo estão num lugar chamado Triângulo do Lítio. Então observe quem é que controla essas reservas. Você tem o Chile, a Argentina e a Bolívia. Tudo aqui na América do Sul. Como estão as situações de governo desses países? O Chile, uma grande instabilidade política, que é uma forma de você colocar quem você quiser no comando. Você provoca revoltas, você provoca uma caça às bruxas, impeachments, né? Você provoca, né, algumas eleições com resultados comprados para colocar o fantoche que mais te agrade no poder. É o que está acontecendo no Chile hoje, cara. Você provoca uma crise econômica, uma crise social, uma revolta popular e derruba um governo. Ou manobra o resultado eleitoral para colocar o fantoche, o ator melhor no poder, desde que ele honre os compromissos que você, né, bancou com ele. Tá lá aquela bagunça, aquela zona no Chile hoje. Como está a situação da Argentina? Faz parte desse triângulo do lítio. Economicamente, arrasada, destruída. Quando você tem uma crise econômica, você tem uma crise social. Diante de uma crise social, do desespero e da revolta popular, você faz o que quiser com o comando do país, cara. Facilita muito você explorar. Facilita muito você eleger quem você quiser no comando. Em última instância, por exemplo, dar um golpe de Estado. Onde aconteceu isso mesmo? Recentemente,
A Bolívia, que também faz parte do Triângulo do Lítio. As maiores reservas de lítio, por um acaso, estão na Bolívia. E aí vocês tiraram, né, o índio comunista do poder para colocar lá uma golpista. Sim, não foi só uma questão de manobrar o resultado eleitoral, forçar uma crise econômica para tirar uma crise social, como fazem na Venezuela, como fazem em Cuba. Na Venezuela é interessante, né? Tem grandes reservas de petróleo ali. Mas na Bolívia, né, não deu para concluir o processo dessa maneira disfarçada. Então vamos fazer a parte tradicional, vamos dar um golpe de Estado, coloca os militares para tomar o poder. Se ficar muito feio colocar um general no comando, muito explícito, coloca lá uma golpista, sei lá, uma Guaidó qualquer no comando lá. Foi a Janine aqui na Bolívia. Desde que ela honre os compromissos de deixar quem bancou o golpe explorar à vontade o tal do lítio. Percebe que não é por um acaso? Ah, tem uma guerra na Ucrânia, os comunistas do mal invadindo os coitadinhos nazistas da Ucrânia. Cara, sabe o que tem na região em disputa? Que é a bacia de Donbass? Ela é uma das maiores produtoras de grãos, se não a maior produtora de grãos da Europa Oriental. Você entendeu o processo? Então não é um mero alvo, não é uma disputa de comunistas com capitalistas, do bem contra o mal. O que a Rússia está fazendo é preservando seus interesses. Primeiro, eles não queriam mesmo uma nova base de lançamento de mísseis junto às suas fronteiras, que era isso que a OTAN queria fazer dentro da Ucrânia. Deixar a Rússia cada vez mais acuada, cada vez mais vulnerável a um cerco militar. Além disso, a região é muito rica. Uma grande produtora também de minérios, tem um parque industrial metalúrgico muito forte, se é que não foi destruído no processo dessa guerra. Então é muito útil para eles aquele local, a bacia de Donbass. E aí você tem regiões separatistas atuando dentro da bacia de Donbass. A composição, a maior parte da bacia de Donbass é de Lugansk e Donetsk. Além, é claro, do acesso marítimo. Portos, muitos deles que não congelam, né, no rigoroso inverno europeu, que permitem um comércio local. O escoamento das suas mercadorias, o recebimento de outras, para arcar com as suas necessidades locais. Então é muito, estrategicamente é muito importante a região em disputa hoje. Lugansk e Donetsk, assim como a Crimeia, pediram independência da Ucrânia. Autonomia, a gente não quer mais pertencer a um palhaço qualquer, né, puta dos Estados Unidos no comando do país, que surgiu depois de um golpe em 2014. Só que, independentemente, sozinhos eles não vão garantir essa autonomia. Não vão conseguir lutar contra a OTAN, contra a União Europeia, contra os Estados Unidos, contra a própria Ucrânia e seus neonazistas. Lugansk, Donetsk, Crimeia não vão resistir sozinhos. Então eles procuram uma aliança com os russos, que eles chamam de anexação. Os russos não é que estão anexando, estão protegendo seus interesses locais. É só isso, cara. Negócios. Taiwan hoje também é uma grande produtora de recursos tecnológicos, componentes, né, os chamados semicondutores. E aí tem gente interessada em fazer com que Taiwan não pertença à China mais. Tem uma história tradicional ali de como Taiwan se separou do governo chinês durante um tempo, onde o imperador local, lá, o ditador local, quando foi deposto pelo Partido Comunista, fugiu para Taiwan e para estabilizar a situação, né, o Partido Comunista Chinês, o governo chinês deixou o cara morar nessa ilha lá. E aí muita gente investiu muita grana nessa ilha. Talvez recursos, né, primários ali eles não tenham, mas talvez uma indústria bem desenvolvida ali de um determinado item, como os semicondutores, aí é interessante. E agora tem gente interessada, por exemplo, não só em ter Taiwan como uma aliada e uma potencial base militar, que possa atacar de maneira mais fácil a China como seu principal inimigo, como também é bom ter controle, né, da maior produtora de semicondutores do mundo. Será que você entendeu todo o processo que eu estou querendo descrever com vocês aqui? A mesma coisa do Iêmen. É que eu falei ali num vídeo sobre o Sudão e cheguei no Iêmen e outras hipocrisias do mundo. O Iêmen pode não ter os recursos em disputa, mas geograficamente é um recurso. Então tem lá uma briga, né, que tem Irã brigando com a Arábia Saudita, cada um financiando um lado. A Arábia Saudita financiando os sunitas, Irã financiando os xiitas, para ver se tomam o poder do local. Por quê? Geograficamente fica numa posição de um controle de uma passagem marítima
muito vital para os árabes. A Arábia Saudita precisa escoar, né, todo o seu petróleo, né, e ter acesso a um comércio de sua necessidade, né, através do Mar Vermelho, mas tem que fazer essa passagem para o Golfo de Aden. E essa passagem é controlada geograficamente pelo Iêmen. Percebe que a guerra civil no Iêmen não é exatamente uma guerra civil, né, por nenhum daqueles motivos tradicionais? É uma questão religiosa de xiitas e sunitas. É uma questão de liberdade, democracia. Não, não é nada disso, cara. Controle de recursos estratégicos, influência, poder. Tudo funciona desse jeito. Você acha que o Brasil vive essa draga econômica, esse saqueamento à toa? A gente não se desenvolve porque a gente é só incompetente, corrupto? Eles não querem que a gente se desenvolva, que a gente nos tornemos uma potência mundial, como temos potencial para isso. Eles não vão querer a gente, né, bem desenvolvido, cara. Eles querem colocar a mão nas nossas reservas de petróleo, que são das maiores do mundo hoje. Por que você acha que a Dilma caiu? E logo em sequência, o Temer privatizou, né, os postos do pré-sal, e principalmente ali colocou a Petrobras, né, que tem um monopólio de extração de petróleo aqui no Brasil, na mão dos gringos. Né, a PPI. Os caras operam a Petrobras como bem quiserem. Se a gente tivesse uma Petrobras, por exemplo, operando, né, exclusivamente, privativamente, para abastecer o Brasil, primariamente, e o excedente, sim, você negociar com o mundo no preço justo, você acha que o Brasil estava nessa draga econômica que está hoje? Petróleo tão alto assim, que acaba sugando a economia do mais pobre, deixando a gente sempre no limite da miséria? Imagina se a gente tivesse um petróleo a um preço justo, como você vê em outros países produtores, como você vê no próprio Estados Unidos, que saqueia petróleo do mundo inteiro para ter um preço mais baixo internamente. A gente tinha capacidade, a gente é autossuficiente na produção de combustíveis. Por que a gente tem que mandar lá para fora e depois comprar dos caras mais caros? Por que a gente não abastece o nosso mercado interno de maneira justa para garantir o nosso desenvolvimento? E aí o que sobrar a gente vende lá para fora bem caro mesmo para ganhar uma grana. Porque não é esse o acordo, né? O golpe na Dilma foi para colocar a mão nessas reservas, entre outras coisas. Entende? A gente nunca, né, vai se desenvolver aqui, cara. A gente sempre vai ter essa instabilidade política. Sempre vai ter lideranças políticas no país, seja de direita, de esquerda, né, ou um fingido qualquer, o ator, o palhaço qualquer no poder, sempre com compromissos externos, um fantoche de alguém. Quando a gente não criar lideranças locais legítimas, que pensem no Brasil, patriota de verdade, não um patriotário que presta continência para a bandeira norte-americana. Não um fascista neonazista. Tô falando de brasileiro, cara. De lutar pelo que é nosso. Esquece seleção brasileira com dancinha no TikTok. Tô falando de petróleo, tô falando de produção agrícola. Tô falando de mão de obra, indústria desenvolvida. Por que a gente tem que vender minério de ferro e comprar um relógio depois? Por que a gente não produz o relógio aqui? Utiliza a nossa mão de obra, fortalece a economia local, oferece emprego. Porque não é interessante você abrir mão do mercado de desemprego, né? Por exemplo. Esses países subdesenvolvidos não podem se dar o luxo de não ter o mercado do desemprego, senão o patrão não leva vantagem. Como é que ele vai ter lucro? Se o empregado dele for valioso. Mas se você tiver 10 desempregados procurando a sua vaga de emprego, você vai colocar quem você quiser, pagando o que quiser, fazendo o que você quiser, por nada. Porque ele está desesperado. Esse é o mercado do desemprego. Mas tudo isso acontece por conta do capitalismo. Concentração de recursos, poder em torno disso, e faz o que quiser. A nossa democracia é vendida para o capitalismo. Mas qual seria a alternativa? Eu não sei, cara. Não sei qual te agrada mais. Não sei qual você estudou para se convencer de que poderia ser uma alternativa. Mas qual que é a alternativa que apresentaram para você? A alternativa que falaram para mim, Estadounidense, é que comunismo e socialismo vai trazer miséria e violência. E qual o mundo que você vive hoje? Se não é de miséria e violência. Então a gente já vive no comunismo e eu não estou sabendo? Não, a gente vive no capitalismo. Na tal liberdade econômica. Isso é bom para você? Sendo tratado como escravo? No limite da miséria o tempo todo? Violência, desespero, necessidades? Isso que é o bom para você. O seu medo é viver esse cenário com outro nome, né? Você tem medo do comunismo, do socialismo, porque vai trazer violência, miséria, desespero. Então você prefere viver na violência, miséria e desespero do capitalismo, né? É melhor para você.
Valeu.